professor Rodrigo Bezerra na área, professor de linguagens, e passo aqui com você nesse projeto maravilhoso chamado Quarentena Enem. Nós estamos a poucos dias do Enem e você precisa se preparar com gosto e com garra. E eu tenho uma dica maravilhosa para dar para você nesse quarentena em 5 minutos para você. Acompanhe comigo. Preste muito bem atenção. A prova do Enem é uma grande prova de interpretação de textos. E para interpretar bem os nossos textos, você precisa aprender sobre conjunções. É isso mesmo, né? É um bom conteúdo gramatical para você revisar. Por quê, professor? Porque são as conjunções que promovem a chamada coesão sequencial. Elas pavimentam o pensamento e nos levam a um dado valor de período. Eu quero que você revise notadamente as chamadas conjunções subordinadas. Observe comigo, né? Observe, para você relembrar, uma definição de conjunção que nós temos aqui é a classe invariável que liga duas orações entre si, estabelecendo um vínculo de coordenação ou um vínculo de subordinação. Preste atenção que eu pedi a você que você pudesse revisar notadamente as chamadas conjunções subordinativas, ou seja, aquelas que começam com... E detalhe, eu tenho duas aqui que são importantíssimas. Primeiro, as conjunções subordinativas, também chamadas de circunstanciais, observem aqui, né? Elas ligam orações que exercem uma função sintática em relação a uma outra oração, denominada de principal ou subordinante. São 10, mas nós vamos estudar apenas 9, as 9 do processo adverbial. Então vamos lá comigo, vamos lá. Começando com quem, professor? Com as causais, importantíssimas essas meninas. Estabelecem uma relação de causa e efeito, mas elas introduzem a causa. Quem são elas? Decore. Que, porquê, porquanto, como no início da oração, né? Igual a já que, se, desde que, pois que, visto como, uma vez que, como quer que, de modo que. Importantíssimas, mas tão importantes quanto elas são as chamadas concessivas, que indicam uma ideia de oposição, né? São ideias que subordinam, são conjunções que subordinam ideias em que se exprime uma ação contrária, oposta à ideia principal. Vamos dar uma olhadinha nas meninas. Que, embora, conquanto, ainda que, né? Posto que, se bem que, quando mesmo. Preste atenção aqui, ó. Por mais que, essas são importantíssimas, ó. Por mais que, por menos que, por, né? Por pouco que, mesmo que. Cuidado com esta aqui, ó. Em que pese, apesar de que. Cuidado também, muito cuidado com esse menino daqui, ó. O conquanto. Vez por outra ele aparece nas provas e você precisa interpretá-lo como sendo embora. Observe agora outro tipo de conjunção, as conformativas. São menos usuais, mas também são fáceis, como conforme, consoante, segundo. Nós temos também aqui as chamadas consecutivas, muito importantes, porque elas exprimem o quê? Consequência, o resultado do pensamento expresso na ideia principal. E olha as meninas, que precedido de tão, tal, tanto, tamanho, sem que, de modo que, de sorte que, de forma que, de maneira que. Temos também quem, professor? As condicionais, que indicam o quê? Condição, indicam hipótese, probabilidade para que a ideia principal do período se realize. E quem são elas? Eu tenho aí para você o se, o caso, contanto que, o sem que, a não ser que, salvo se, exceto se, a menos que. Né? Cuidado, lembre aqui, ó, esse contanto que com a ideia de condição. Depois nós temos aí as chamadas comparativas, que estabelecem relação de comparação, são tranquilas. Né? Eu tenho aí o como, assim como, tal e qual, tal qual, né? Mais que ou do que, saiba que este do aqui ele é facultativo, menos que ou do que este do é facultativo, tanto quanto e feito. Nós temos também, né, para terminar aqui, as finais, que indicam finalidade. E quem são elas, professor? As meninas que
por quê, para quê e a fim de quê. A mais comum e mais conhecida é a fim de quê. Nós temos aí as proporcionais, que indicam a ideia de proporcionalidade. Então eu tenho a medida que, né, a proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, mais, quanto menos, menos. E eu tenho, para terminar, as chamadas temporais, que indicam relação de tempo. Portanto, eu vou ter aí quem, professor? Eu tenho enquanto, desde que, logo que, assim que, mal, cuidado com esse mal, equivalendo a logo que, antes que e quando. Portanto, preste muita atenção a essas conjunções. Eu chamo a sua atenção notadamente para duas, as causais e as concessivas, pois elas aparecem muito nos textos, vão estabelecer relações e elas são muitas vezes peças-chave para a interpretação do texto, a interpretação esta de que você vai tanto precisar para a prova do Enem. É isso aí, continue com a gente aqui no QG do Enem, no nosso Quarentena. Um grande abraço!